Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo venho trazer para vocês alguns exemplos de transcrições fonológicas de algumas palavras para que vocês possam ter uma maior noção de como realizar esse tipo de transcrição. E essas transcrições vão estar acompanhadas também de transcrições fonéticas, para que nós possamos ver, né, quais são as diferenças entre as transcrições fonéticas e fonológicas. Observando esses aspectos diferenciadores, se torna mais claro o que é necessário dispor numa transcrição fonológica para que ela esteja de acordo com aquilo que é indicado pelas literaturas, pelos autores, e que é necessário principalmente para que a gente possa fazer uma distinção de fonemas, né? Porque essa é a intenção da transcrição fonológica, que nós possamos ali dispor aqueles fonemas que são essenciais na constituição da palavra, né? Não somente os sons e não também os sons que são variáveis, mas que não são capazes de transformar o significado das palavras. E também outros símbolos, como acento, separação silábica, etc. Vamos aos exemplos, então. O primeiro exemplo que nós temos aqui é da transcrição da palavra xícara. Então, nós vamos ver aqui que, olhando para as duas transcrições, não há nada de muito diferente. A não ser, claro, os colchetes. Na transcrição fonética, nós temos sempre a utilização de colchetes, em vez de utilização de barras. Também, nós temos a indicação da separação silábica e do acento, o que não vai aparecer na transcrição fonológica. Então, seguindo aqui, nós temos primeiro descrito, né, o x, seguido do i, a próxima sílaba o k e o a, depois o rótico, né, o rã, seguido da vogal átona a. Essa sim é a diferença que a gente vê entre a transcrição fonológica e a fonética. Aqui na transcrição fonética, né, como vocês podem acompanhar, ela está marcando esse A virado, esse símbolo de um A virado, indica essa atonicidade, né? Nós temos aqui uma sílaba átona. Então, na produção desse A, nós não vamos ter uma produção igual ao A dessa outra sílaba aqui, do K, por exemplo. Xícara, né? Na nossa produção corriqueira, quando nós falamos xícara, muitas vezes esse último A quase nem é realizado, de tão átono que ele é. Então, por isso, a gente utiliza esse fone aqui, com esse símbolo, para marcar essa atonicidade, então, né, esse A viradinho para marcar que ali realmente há um som diferente da sílaba que está ali do lado, a sílaba anterior do K, né? Já na transcrição fonológica, nós não temos essa marcação. Nós temos a disposição dos fonemas todos, ó, o x, depois o i, em seguida do k, depois o a, o rã, esse tep, o r tep e o a normal. Nós não temos ali a marcação desse símbolo, né? Porque aqui não nos interessa, já que ele não faz nenhuma mudança de sentido. Então, por isso, nós não temos essa marcação, ok? Vamos ao próximo exemplo, então. O próximo exemplo é da palavra tosse. Nós temos aqui, então, a transcrição fonética e a transcrição fonológica. Na transcrição fonética, a descrição entre colchetes, marcação de acento, né? E também depois a descrição dos fonemas. Nós temos aqui o fonema a, o t, depois o o, né? Porque nós temos tosse, separação silábica, depois o s, em seguida o i. Esse i também aqui é um pouco diferente do i do xícara, como vocês podem ver, porque ele também marca uma sílaba átona final. Então, esse símbolo aqui vai indicar que ele é átono, né, gente? Que a produção do tosse, esse i do tosse, ele não é uma produção equivalente ao i do xícara, por exemplo, né? Ele vai ser uma produção mais apagada, mais leve, quase imperceptível ao nosso ouvido, muitas vezes. Então, nós vamos usar esse símbolo aqui na transcrição fonética.
Depois, né, na transcrição fonológica, nós temos quase a mesma coisa, só temos ali a marcação do E, não temos esse I. Por quê? Porque ele não é uma distinção de sentido que nos interessa. Não há uma distinção de sentido aqui, não nos interessa isso. Então, é uma mera marcação de que ali é átono, né? Não que vá ocorrer uma mudança brusca na produção do som. Não, nós não temos aqui um outro som, por exemplo, tosso. Não é tosso, nem tossa. Continua sendo uma produção próxima desse E do tosse, né? Só que é uma produção mais fraca. Então, além de haver, né, é interessante falar que aqui também, gente, ó, além de haver essa elevação, né, do tosse, do E para o I, porque nós não produzimos tosse, né, nós falamos tosse. Além de acontecer essa transformação do E para o I, nós temos também esse quase apagamento do I, né, essa produção fraquinha do I. Por isso apresenta esse símbolo aqui desse I diferente, né, que ele é diferente do outro, para indicar que ali é uma produção átona. Então há essa elevação e depois da elevação há quase um apagamento. Elevação por quê? Nós vamos ver em seguida, quando a gente tratar dos processos fonológicos, que muitas vezes um fonema se transforma no outro, né, em decorrência de diversos fatores. E quando se diz que há elevação, é porque uma vogal ela se eleva da sua posição, da posição da língua, de sua produção, para uma posição mais elevada. Então, nós sabemos que o E aqui, né, o fonema E, melhor dizendo aqui, ele é uma vogal média alta. Então, ele vai se tornar uma vogal alta. Ele vai subir um pouco, né? A língua vai subir um pouco mais do que deveria. Então, por isso, ele vai se elevar. Por isso, disse que ele se eleva. Acontece, então, o processo de elevação. E aí, por isso, a produção tosse. Aqui, então, na transcrição fonológica da palavra tosse, como nós vamos ver, né? Não há marcação de acento, não há divisão silábica. E a marcação do fonema E, normalmente, né? Algo que não vai mudar para nós. E essa descrição, então, aqui do fonema E, como sendo o fonema que a gente vê lá na tabela. Outra coisa interessante de a gente sempre prestar atenção é que aqui, né, na transcrição, na forma escrita, na forma gráfica, né, nós temos 2 grafemas, mas aqui nós temos sempre um fonema, né, nós temos o S. Então, muitas vezes a gente se confunde, acha que um grafema equivale a um fonema, ou seja, uma letra, uma forma gráfica equivale a um fonema. Mas pode ser tanto ao contrário, né, como pode ser muitas vezes dois grafemas equivalem, aliás, um grafema equivale a 2 fonemas, como também 2 grafemas equivalem a um fonema. Por exemplo, o X, né, se a gente pegar o X, por exemplo, na palavra táxi, esse X, ele representa 2 fonemas na palavra táxi. É o K e o S. Então, nós teríamos aqui o exemplo de um grafema para 2 fonemas. E aqui é o contrário. Nós temos 2 grafemas para um fonema que está aqui, tanto na transcrição fonológica quanto na transcrição fonética. Então, nós temos temos que tomar esse cuidado, tá bem, pessoal? Para nós não nos perdermos e acabarmos colocando a transcrição como ou dois símbolos aqui para fazer essa transcrição, tá certo? Então, a próxima, então, como a gente pode perceber, né, houve de novo aqui essa representação com um fonema só, para o que seria representado por 2 grafemas lá na forma escrita, tá certo? Então, aqui nós não temos nada de muito diferente, né? Nós temos aqui primeiro a transcrição fonética. Aqui na transcrição fonética nós temos a marcação de acento, depois ali a divisão silábica, ou com ponto, e temos também a marcação da vogal átona final, pelo símbolo da vogal virada, né, que significa a vogal átona, também indicando essa atonicidade. O que não vai acontecer na disposição da transcrição fonológica, nós não temos aqui a marcação da vogal átona.
Aqui, então, nós temos basicamente o G, depois o E, depois o R, né? E em seguida a vogal átona. A mesma coisa aqui, o G, o E, o R e depois a vogal A. O próximo exemplo, a palavra cebola. A palavra cebola também às vezes nos gera uma certa confusão, né? Porque nós temos aqui na forma gráfica um C, né? Um S representado pelo C, né? O que pode acontecer em muitas palavras e que a gente vê também que esse S ele é representado pelo próprio S, né? Na forma gráfica. Então nós temos que ter também cuidado com isso. Agora, aqui na transcrição fonética, o que a gente pode ver? Nós temos aqui a transcrição, né, entre colchetes, com a marcação de divisão silábica, e aqui o acento, tá? Sempre marcando aqui o acento, assim, antes da sílaba, um pouquinho acima, com essa marquinha, assim, com apóstrofe, indicando que ali acontece a acentuação, né? A tonicidade recai naquela sílaba. Então, nós temos o S, depois a vogal média alta E, né, C, depois o B, a vogal média alta O L e o A átono, também marcando aqui o A átono. Na transcrição fonológica, nós temos de diferença o quê? Não temos a marcação de acento, não temos a divisão silábica e não temos a marcação da vogal átona no final. Então, é essa a diferença também, bem tranquilo aqui, parecido com a transcrição fonética. O próximo exemplo é da palavra tostar. Aqui, na palavra tostar, nós temos um caso um pouquinho diferente dos anteriores, porque nós temos um espaço de ocorrência de arco e fonema. Por quê? Porque aqui, nesse final de sílaba, tanto na primeira sílaba quanto na segunda sílaba, nós temos a possibilidade de variabilidade na produção desse som. Então, nós temos aqui, primeiro, né, na transcrição fonética. Claro, a transcrição fonética aqui, ela não vai ser marcada com arquifonema, né, gente? Só na transcrição fonológica. Na transcrição fonética, nós vamos dispor o quê? A forma produzida. Então, eu coloquei aqui o som conforme eu produzo, né? Falante desse português falado aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós temos aqui o S, né? Do S, do tos, e depois o R, do tar. Então, eu falo tostar, né? É um TEP e um S. E essa transcrição, ela vai também se modificar de acordo com as influências que a gente pode ver dos contextos próximos. Por exemplo, aqui nós temos esse fonema aqui, né, o S. Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, uma outra palavra em que o fonema vizinho não fosse um som surdo, né, nós provavelmente teríamos aqui um Z, gente, não um S, tá bem? Desconsiderem o meu Z um pouco torto, mas dá pra ver, né? Nós teríamos um Z se fosse, por exemplo, vamos pensar numa palavra que tenha uma consoante próxima que seja soante, né? Aliás, que seja vozeada. É só nós olharmos esses exemplos que aí... Por que isso acontece? Acontece porque esse fonema aqui, né, o S, ele geralmente vai se influenciar pelo contexto próximo, né? Porque, enfim, esse vozeamento ele vai se transferir para o fonema anterior. Ou melhor, esse vozeamento do fonema que está aqui, ele vai se transferir para o vozeamento do fonema anterior, do final da sílaba anterior. Então, por isso que haveria um Z se aqui houvesse um D, por exemplo, né? Não é o caso, não existe a palavra tosdar, né? Mas se fosse um D aqui, que é o par vozeado do T, nós teríamos certamente ali uma transcrição fonética indicada com o Z e não com o S. Por quê? Porque o Z é a contraparte do S, que é mais vozeada. Já o S é menos vozeado, tá bem? Só para explicar para vocês de antemão já, porque isso também vai ser visto depois lá nos slides que eu vou passar para vocês sobre processos fonológicos, tá bem?
Então, aqui marcação de acento, a produção depois do t, o a e o r. Aqui na transcrição fonológica, nós temos a marcação normal do t, né? Depois a vogal média alta, o, depois o arquifonema. Por quê? Porque aqui eu tenho várias possibilidades de produção, né? Posso ter tostar, tostar, por exemplo, e algumas outras parecidas, né? Por isso o arquifonema. Também aqui no final, nós temos o rótico, que é variável, né? E por isso nós temos essa marcação de arquifonema. Pode ser tostar, tostar, né, gente? Sabemos que muitos de vocês aqui do grupo também têm uma produção diferente da minha, por isso essa marcação de arquifonema, porque aqui podem ocorrer outros fonemas que perdem distintividade, né, que passam pelo processo de neutralização e não mudar o significado da palavra. Então, por isso que nós temos aqui esse arquifonema marcando, né? Pode ocorrer aqui, por exemplo, o r, que é um fonema no outro contexto, em outra circunstância, mas que aqui não vai ter distinção de sentido, ok? O próximo exemplo, bastante interessante também, é da palavra horta. Nós temos aqui, então, na transcrição fonética, né, entre colchetes, marcação de acento aqui com apóstrofe. Primeiro a vogal, por quê? Porque o H ele não é fonema no português, ele só está aqui na forma gráfica da palavra, por uma questão, né, de evolução da palavra, né, uma questão de transição, muitas vezes, adaptação da palavra vinda de outra língua, enfim. Então, ele está aqui na forma gráfica, mas ele não é fonema no português. Então, começamos pela vogal O, depois o R, né? Eu transcrevi também o R conforme a minha produção, porque eu falo horta. Depois o T e o A, átono, tá bem? A, átono. Aqui, gente, ó, só voltando um pouquinho para vocês verem, como tostar, né? Desculpa, até aqui está ao contrário, mas a sílaba tônica é o tar, né? A palavra tostar, nós não temos o A átono, ele está normal. Ó, nós não temos aqui o símbolo do A viradinho para marcar essa atonicidade. Então, ele está normal porque ali recai a tonicidade, certo? Então, aqui nós temos a palavra horta com a átono. E na transcrição fonológica, nós temos o O, seguido do arquifonema. Por quê? Porque eu posso ter horta, porque eu posso ter horta, posso ter horta, horta, né? Então, essa marcação de arquifonema num ambiente em que eu posso ter variabilidade nos sons e em que há a possibilidade de ocorrência, inclusive, de mais de um fonema que passam pelo processo de neutralização, né? Que estão neutralizados. Então, horta, né? E aqui o T e o A, normal, sem segredo. Perfeito? Então, vamos agora para mais um exemplo, que é o último, a palavra xadrez. Nós temos aqui, né, o x, na transcrição fonética, o x, o A, marcação de divisão silábica, de acento, aqui. E também temos aqui um processo interessante, olha só. Na palavra, na descrição, na forma gráfica, né, escrita da palavra xadrez, nós não temos aqui, depois do E, nenhuma vogal. Mas geralmente aqui vai haver uma ditongação. É bem comum que se produza, em vez de xadrez, xadrez, né? Vou jogar xadrez. Então, vai ocorrer essa semivogal aqui, ok? Então, é interessante mostrar que aqui foi inserida essa semivogal, né, na transcrição fonética, porque é na forma, justamente representando a forma como a palavra está sendo produzida. Então, ali se inseriu um elemento, né, não se transformou em outro, ou não é variável, foi inserido um elemento. Então, por isso ali está marcando essa inserção da semivogal e não vai aparecer nenhuma inserção aqui na forma fonológica também, porque as inserções são todas marcadas somente na produção, na descrição fonética, né, na transcrição fonética. Então, nós temos aqui o D, depois o R, né, xadrez, depois o E, aí a semivogal da forma produzida, e o S, né, xadrez. E
Na disposição fonológica, na transcrição fonológica, nós temos aqui o ch, ali tem uma marca de acento, gente, desconsiderem, foi algo que escapou, tá? Nós não temos marcação de acento na transcrição fonológica, só lembrando vocês, porque não nos interessa, tá? A transcrição fonológica, ela é para ser bastante econômica, bastante concisa, então nós não utilizamos marca de acento, não utilizamos símbolo de divisão silábica, nada desse tipo. Nós queremos só descrever os fonemas, tá certo? Então, aqui nós temos o ch, depois o a, depois o d, em seguida do r e o e, e aqui o arquifonema, porque pode ser xadrez, pode ser xadrez e outras formas próximas, que inclusive podem surgir. Como eu já falei para vocês, né, ali na minha produção, que é xadrez, houve essa inserção da semivogal aqui, do i, né? Aqui não vai acontecer porque nós estamos colocando só o que faz sentido na palavra. A palavra ela existe sem a semivogal, é isso que eu quero dizer para vocês. Essa inserção aqui da semivogal é uma mera escolha minha, né? É a escolha do falante, escolha ter essa semivogal xadrez. Então, na transcrição fonológica, ela não tem necessidade de aparecer, ela não deve aparecer, porque ela não faz parte de todas as circunstâncias necessárias para que essa palavra, xadrez, se constitua, ou melhor, não faz parte do grupo de fonemas que são necessários para que haja a constituição dessa palavra aqui, que é a palavra xadrez, tá bem? Então, marcamos aqui somente o arquifonema, né? Essa possibilidade de variação, para que a gente possa indicar que ali, nesse espaço aqui do arquifonema, podem ocorrer diversas formas sem alterar o significado da palavra, ok? Então, seriam esses exemplos, pessoal. Espero que possa ajudar vocês nos exercícios que ainda estão por vir, por serem feitos, e reforço que qualquer dúvida que vocês possam ter, podem entrar em contato comigo pelo e-mail ou pelo chat do eAula, ok? Então, muito obrigada pela atenção até aqui e um bom trabalho a todos!